Santa Maria ao Curvo, não há comunidade, não há paróquia, não há zona, não há freguesia que não tenha o império do Espírito Santo. Não há paróquia, não há comunidade que não celebre o dom do Espírito Santo. E nós, açorianos, fizemos e fazemos ainda da coroa do Espírito Santo, da sua bandeira, o verdadeiro ícone, o verdadeiro símbolo da nossa região e, sobretudo, da nossa diocese. Nós que acreditamos, nós que somos católicos, nós que temos fé. E, de facto, o Espírito Santo tem sabido, de sobremaneira, unir estas novilhas. Na diversidade das celebrações, na diversidade das formas, na diversidade dos ritos, das coroações, das pensões, das sopas, o Espírito Santo tem, de facto, sido um sinal, uma presença de Deus no meio do nosso povo. É como diz Dom António Braga, o nosso bispo, o império do Espírito Santo. Mas o que será o império do Espírito Santo? Será que viver a partir do império do Espírito Santo é sermos irmãos do império, é sermos mordomos, é fazermos uma coroação e virmos à igreja quando vimos coroar, é fazer sopas e dar pensões e dar esmolas? Será que viver sobre o império do Espírito Santo é apenas e só e sobretudo termos na nossa rua, na nossa freguesia, um teatro com uma coroa? Será que viver sobre o império do Espírito Santo é apenas e só termos estes ritos, por mais bonitos que sejam, tradicionais, filarmónicas a tocar, oferecermos pão, vinho e massa, termos foliões? Não será o império do Espírito Santo muito mais do que tudo isto? Tudo isso faça parte, nisto estamos de acordo, mas o império do Espírito Santo é muito mais. É muito mais do que uma simples festa. É vivermos a partir da graça de Deus, é vivermos a partir do amor, é vivermos a partir da solidariedade, da caridade, melhor dito. Vivemos a partir do sentido dos outros. E, de facto, neste tempo de dúvida, de crise, de dificuldades, só a partir do império do Espírito Santo, deste reinado de Deus através do seu Espírito em nós, é que podemos dar um salto qualitativo. Na atenção pelos outros, na partilha, na solidariedade, na proximidade. Muito daquilo que se faz, muito daquilo que se celebra nos nossos Espíritos Santos, muitas vezes costuma dizer que tem muito de espírito, mas tem pouco de santo. Muito de espírito, muito ritual, muita comida, muita bebida, e desculpem que eu diga, muito negócio por vezes, e pouco de santo. Pouco de santo no sentido de pouco de Deus. Quando fazemos o império e esquecemos numa celebração eucarística na qual nós coroamos, será que este é o império do Espírito Santo? Quando fazemos o império do Espírito Santo, que substituímos a caridade, substituímos a dádiva por pensões compradas, que ao fim e ao cabo apenas só servem para patrocinar a própria festa? Quando esquecemos do essencial, que é a Eucaristia, que é a dádiva, que é o sentido dos pobres, que é o sentido dos outros, e tudo isto em detrimento daquilo que deverá ser a verdade e a essência do Espírito Santo. Quando fazemos e gastamos imensos dinheiros em foguetes, em festas, em músicas, em dançarinos, e ao nosso lado há quem precise, ao nosso lado há quem passa fome. Quando se gastam centenas, para não dizer milhares de euros em festas do Espírito Santo, quando estamos mal com a A, B ou C, com a mãe, com o pai, com a filha, com a nora, com a sogra, quando as nossas famílias estão muitas vezes desavindas e fazemos um vivo ao Espírito Santo. Mas será que isto é império do Espírito Santo? Não quero de forma alguma criticar, não quero de forma alguma apontar o dedo a quem quer que seja. Apenas fazer-nos pensar, porque é esta a razão desta nossa rubrica, refletirmos, pensarmos, trazermos à memória aquilo que é o essencial. É que muitas vezes os nossos impérios são muito mais do que impérios. São às vezes lugares apenas e só de festas, de comidas, de bebidas, às vezes de excessos, quando esquecemos o essencial. O Espírito Santo é gratuidade. O Espírito Santo é caridade. O Espírito Santo é amor, é unidade. A maior promessa que podemos fazer ao Espírito Santo, mais do que uma coroação, não é mais do que fazermos a paz com os nossos familiares, fazermos a paz com os nossos amigos, estarmos bem uns com os outros, olharmos para os mais pobres e termos atenção a eles, proporcionarmos àqueles que precisam uma refeição condigna, em vez de lautos e fastos banquetes, às vezes só para que o meu Espírito Santo, para que o meu império seja melhor do que o do vizinho. Pior quando não temos o sentido do verdadeiro Espírito Santo, como já ouvi, por exemplo, dizermos que o Espírito Santo da festa está-se a marimbar por da Trindade.
Quer dizer, mas que Espírito Santo é este? Quando fazemos disputas, quando fazemos guerrilhas, quando apenas queremos fazer um império para nos mostrarmos, para ostentarmos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos capazes. O Espírito Santo no seu império é serenidade, é gratuidade, é paz, é Eucaristia, é pão partilhado nas nossas mesas, é vinho de alegria e de esperança partilhados, é paz, é unidade, é o quebrar de barreiras, ao sentarmos todos à mesma mesa. Quando aproveitamos as festas do Espírito Santo para fazermos política, para conseguirmos angariar mais um voto, para conseguirmos angariar mais alguém que olhe para nós e que nos faça grandes, quando muitas vezes os nossos impérios quase que se degladeiam uns com os outros. Quem é que gasta mais? Quem é que faz mais? Um teve 500 irmãos, o outro tem que ter 1000. Um trouxe o Tony Carreiras, o outro tem que trazer não sei das quantas, não sei de onde. E quando há tantas necessidades, quando há tantas prioridades, o Espírito Santo é isto tudo. Mas isto não pode fazer esquecer o amor, o perdão, a partilha, o sentido dos outros, a solidariedade. É importante fazermos festas ao Espírito Santo? É. Também o Espírito faz isto. O Espírito também congrega-nos, é alegria, traz música, traz festa, a tração convívio, é salutar. Mas tudo isto não pode fazer esquecer o mais importante. E, sobretudo, o centro de uma festa do Espírito Santo, que é a Eucaristia, que é a celebração na comunidade onde nós imploramos o Espírito Santo, onde pedimos a vida do Espírito Santo para nós, onde coroamos, sentimos que naqueles momentos o Espírito faz de nós reis, rainhas, faz-nos senhores. Tudo isto é importante, mas o centro é a Eucaristia, o centro é o sentido dos outros, o centro é a paz, o centro é o amor, o centro é o perdão, é a gratuidade. O Espírito Santo faz-nos olhar para os outros com olhos de amor e de ternura. O Espírito Santo, diz o nosso povo, não olha a gastos. Fazemos os gastos, às vezes extraordinários, para que tudo corra bem em honra e louvor do Espírito. Certo. Mas que tudo isto seja pelos pobres, com os pobres, para os pobres. Que seja, de facto, esta devoção, este louvor ao Espírito, e não um louvor ao orgulho, à ostentação, à magnificência exterior. O Espírito Santo não faz ruído. O Espírito Santo não toca a corneta para ver o que é que ele faz. Não. É silêncio, é caridade, é sobretudo perdão. O maior e o melhor império do Espírito Santo é vivermos sem dúvida o perdão, a paz, o amor e a comunhão. Será que isto acontece connosco? Será que isto acontece nos nossos impérios? Será que os nossos impérios têm este sentido da caridade, da gratuidade? Reflita também sobre isso.